Esta semana nós estamos assistindo nos noticiários uma notícia muito triste, o acontecido lá nos Estados Unidos, quando George Floyd foi assassinado por um policial que o confundiu com um criminoso. E não só o confundiu com um criminoso, como também foi excessivo na sua abordagem. E tudo indica que era porque o rapaz era negro. O racismo lá ele é muito forte, é um problema americano muito que já se luta há muitos anos com isto. O racismo ele existe em todo o planeta e ele tem muitas formas de se manifestar. E ali aconteceu aquele fato, foi gravado, para que todos nós possamos nos escandalizar com isto e para que as autoridades americanas, no caso, e as outras autoridades também, no mundo todo, tome aquele evento como um sinal que precisam fazer alguma coisa. E isto me fez lembrar da mensagem que eu trouxe no domingo passado aqui, falando sobre tolerância. O racismo é uma forma de intolerância. Agora, hoje eu quero continuar então nessa ideia para dizer a você que isso é tão velho, isso é tão antigo, quase tão antigo quanto o próprio mundo. Ou, melhor dizendo, tão antigo quanto a aparição do homem sobre a face da terra. E eu meditei sobre isto essa semana e leio para cá, leio para lá, e achei um texto muito interessante que fala sobre essa questão da intolerância. Está em Atos, capítulo 21, no verso 27 em diante. Eu vou ler do 27 em diante. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Estavam no templo. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Interessante, né? Aí você vai dizer que é a luz dessa cultura, mas é intolerância também. Introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Por que eles disseram isso? É blasfêmia que eu posso dizer? Não, mas aquela injúria. Por que fizeram aquela calúnia? Olha, esse homem está pervertendo todo o povo, esse homem está pervertendo esse lugar. Ele levou até grego para dentro do templo. Olha só, que absurdo, levou grego para dentro do templo. Mas logo o texto em seguida diz que ele não levou gregos para dentro do templo. Ele era até uma pessoa de bom senso. Paulo não faria jamais uma ofensa àquelas pessoas assim. Ele não faria isso. Agora, ele era o apóstolo dos gentios. Ele era o apóstolo dos gregos.
Era aquele que estava levando a palavra de Deus para fora do judaísmo. E ele tinha muitos conhecidos, irmãos já, gregos, que ouviram a palavra. E está aqui, ó, disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade. Estava andando com um grego lá. E pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Intolerância. Só porque Paulo estava andando com um grego pelas ruas, foi visto, então inventaram que Paulo havia introduzido gregos dentro do templo. Por causa disso, Paulo tomou uma coça, tomou uma surra. Houve um alvoroço na cidade tão grande que os soldados romanos tiveram de chegar para livrar Paulo. Foi Roma que, nessa ocasião, livrou Paulo de não morrer nesse ajuntamento que fizeram em cima dele lá. E aí Paulo vai pedir para falar aquelas pessoas. Só que o nosso caminho hoje não é esse. Ele vai falar com aquelas pessoas, tal. O centurião que o salvou de ser linchado, de ser terminado de ser linchado, porque iniciado foi, permitiu que ele falasse, e ele falou lá, todo mundo falou das suas raízes, que ele era judeu, que ele conhecia muito bem, etc e tal, e continuou. Agora, isso não é o caso aqui. O caso é que eu quero mostrar a você que esse negócio de intolerância, ele é muito antigo. E ele assume muitos nomes, ele assume muitas posturas. Você já viu, por exemplo, o bullying? O bullying é uma forma de intolerância. Tem pessoas que são bulinadas, que alguém chega e fica encarnando, aquela encarnação que faz o outro se sentir mal, faz o outro se sentir deprimido, faz o outro se sentir para baixo. Parece que para algumas pessoas, qualquer coisa no outro a incomoda. Qualquer coisa no outro a incomoda. Não precisa ser negro, não. Pode ser gordo, pode ser careca, ou pode ser cabeludo. Ou então, nada disso. Pode ter ido à Disney. Ou então pode não ter ido à Disney. Assim. Há pessoas que qualquer coisa no outro incomoda. E quando elas são intolerantes, lá vem as piadinhas de mau gosto, lá vem as piadinhas que ninguém quer ouvir, lá vem essas piadinhas. E com isto as pessoas sofrem. Sofrem porque não conseguem entender de onde vem tanta raiva, tanta intolerância. E eu aí pego agora, aqui em Romanos, no capítulo 1, no verso 28 em diante. Este texto vai falar a respeito do que Deus fez com algumas pessoas que cometiam pecados abomináveis contra o Senhor. Então, do verso 28 em diante, o texto é muito longo, eu vou ler poucas partes do texto, que eu quero mesmo o capítulo 2, mas só para você entender o contexto do capítulo 2, que eu ainda vou ler. No verso 28, então, falando sobre essas pessoas que cometiam abominação ao Senhor, no verso 28 diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável,
para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esta leitura é só para dar contexto, porque na verdade eu quero falar de Romanos 2. Porque Romanos 2 começa com a palavra por isso. Começa assim, por isso, quer dizer, por existirem todos esses pecados nos seres humanos. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros. Não importa quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Olha que coisa interessante, né? Por isso, lá aqueles pecadores, Deus os entregou às coisas terríveis. Eles desprezaram o conhecimento de Deus e Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. E aí foi enunciado aqui os pecados que existem neles. Só que estes pecados existem em todos. Ou pelo menos ali a grande maioria existem em todos estes pecados aqui. Seja honesto. E aí o capítulo 2 de Romanos começa assim. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros. Porque todos aqueles pecados que aquelas pessoas lá que rejeitaram o conhecimento de Deus e se lançaram às abominações fizeram, todos os pecados nós temos também. Também temos, olha ali, também temos ali. Arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Quem de nós um dia não foi arrogante? Quem de nós um dia não inventou qualquer história? Então, em Romanos 2, diz que não podemos fazer esse julgamento. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Quando condena o outro, pratica as mesmas coisas que condena. Interessante, né? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, contra os que praticam abominações. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Você pensa nisso? Que na hora do juízo você se livra? Verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Será que é isso que eu estou ouvindo mesmo? Olha só. Ora, será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Deus é rico em bondade, tolerância e
paciência. Olha que coisa fantástica. Rico, tolerância, paciência, bondade. E é por causa desta bondade, ele fala assim, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Quer dizer, não existe nem mérito no nosso arrependimento. Não existe mérito na gente chegar, fulano é bonzinho, né? É bonzinho. Não existe mérito. Não existe mérito. Porque até esse que é bonzinho, foi Deus quem o trouxe. Foi Deus. Isso é obra de Deus. Ele ser bonzinho. Ele vir. Não é merecedor de nada. Ele veio pela graça. Você vem pela graça de Deus. Se você entende o caminho do Senhor e procura fazer tudo direitinho, por favor, não julgue aquele que está fora do caminho, que está longe. Não julgue. Porque quando você faz isto, você se coloca num pedestal que não é teu. Não é teu. Nós não podemos julgar o nosso próximo. Deus foi tolerante conosco. Vamos ter tolerância com o próximo. Não estou falando em ter tolerância com pecados, nem ser conivente com pecados. Estou falando de ser tolerante com as pessoas que têm pecados. Porque de algum modo nós também os temos, ou então de algum modo nós também os tivemos. De alguma forma. Então, eu vou usar o exemplo do careca, mas quando vê um careca, deixa o careca em paz. Quando vê um gordinho, deixa o gordinho em paz. Quando vê uma pessoa, ele é nerd, porque só vive estudando, só vive atrás dos livros e falando coisas fora do contexto do grupo. Deixa ele em paz. Para que julgá-lo? O que você ganha com isso? Você está com raiva? Você pode extravasar essa raiva de outras formas. A tolerância é uma lição que a humanidade até hoje ainda não aprendeu. Me entristeço muito com aquelas cenas. Agora, os negros lá na América estão fazendo vários protestos nas ruas com justiça. Lógico, claro, estão cobertos de razão pelo que estão fazendo, porque já não aguentam mais. Já não aguentam mais. E muitas outras pessoas serão talvez até mortas por causa disso, por causa da intolerância humana. Em que lado você está desse negócio? Já parou para pensar? Pois é. É isso. Eu vou fazer a minha oração aqui e você faz a sua oração aí. Tá bom? Um abraço. Que Deus o abençoe.